Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Vou falando um pouquinho devagar para ver se dá tempo da Bia voltar. Mas bem-vindos nossas convidadas, todos os inscritos. Bem-vindos à roda de conversa. Essa roda ela é chamada Mães Quarentenadas, a experiência da maternidade e universidade no confinamento, da Semana Acadêmica da Biologia 2021, Conexões em Tempos de Isolamento. Hoje a nossa proposta é realizar uma conversa acolhedora sobre ser mãe e atuante na universidade e os impactos da maternidade e da academia no contexto em que a gente está vivendo hoje em dia. As convidadas para estarem aqui com a gente nessa atividade são a Tarine e a Beatriz, que eu acho que ela está voltando agora, e a professora Fernanda. E elas foram convidadas a introduzir a nossa conversa, levantando questionamentos e instigando o debate. Mas a ideia é que todo mundo possa contribuir, compartilhar seus pensamentos, abrindo o microfone ou mesmo pelo chat. Mas a gente pede que mantenham o microfone desligado até o momento em que vocês quiserem fazer a fala, para a gente não ter nenhuma interferência ou sobrecarregar a rede. Mas quem quiser falar, se sentir de abrir a câmera também, à vontade. Ao longo da atividade, a gente vai estar confirmando a presença de quem está dentro da sala ou assistindo a transmissão pelo YouTube. Mas quem estiver assistindo a transmissão e tiver recebido o e-mail com o link dessa sala, por favor, entre aqui, porque eu acho que não deve estar tão boa assim a transmissão. Então, agora eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Fernanda Stanisłaski, eu sou docente do Instituto de Biociências, sou hoje a coordenadora da Congrade, dos cursos de Ciências Biológicas. Eu sou docente do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia do Instituto. Eu sou bióloga formada no mesmo curso que vocês estão cursando agora. Eu sou mãe de 3 gurias, jovens ainda. Meu filho mais velho tem 8, meu mais novo tem 2 anos. E já faz algum tempo que eu estou envolvida nessa questão de maternidade na ciência e na academia, por questões óbvias, né? Mas a gente tem um movimento que é chamado de Parenting Science, que é um movimento que tem tratado dessas questões na academia de uma maneira mais prática, tentando impor mudanças na nossa cultura para que permita que estejamos aqui, ou onde quisermos estar, de uma maneira mais tranquila. Então, fico feliz pelo convite, adoro conversar sobre isso, e obrigada, gurias, por me chamarem para essa conversa. Bom, sou Tarine, estou na graduação ainda, sou mãe da Flávia e do Guilherme, idades bem diferentes. A Flávia tem 5 anos e o Guilherme tem 18. Então são demandas bem diferentes, né? Eu agradeço muito assim, ao PET ter me escolhido. Né? A minha história, acho que esse espaço assim, para conversar hoje vem sempre do PET, na verdade, que para mim, na minha vida, eu acho que de outras mães da graduação, principalmente da biologia, começa lá em 2017, quando eu fui selecionada. Eu estava com a Flávia, ela tinha 10 mesinhos. Então, é uma história já. Na Semana Acadêmica de 2018, eu fui convidada também para fazer uma roda de conversa. E recebi muitas não, as mães da biologia, algumas que estavam lá dizendo: eu nunca vi isso aqui, eu tô aqui só para, sabe aquela história, só acredito vendo? Então, tipo, até então a gente não existia, né? As mães na graduação, ninguém sabia, né? Que existia mãe na graduação ali na biologia. Então, isso é tudo graças ao PET e hoje de novo, né? Mas, né, quando a Ana Júlia me convidou, eu disse assim: tá, mas o que vocês querem de mim? E aí ela: é só uma conversa mesmo. Não te preocupa, vai ter outras mães. E eu: então tá, né? Achei a Carol, a Shirley, a Lucilene. E depois, quando eu vi o anúncio no Instagram lá do PET, meu Deus, é a Fernanda! E a Beatriz
não tem nem roupa para isso, gente. Eu sou muito fã dessas mulheres. Eu fiquei muito orgulhosa, sabe, de estar aqui fazendo parte disso, podendo falar um pouquinho mais e representando, né, outras mães. Muito obrigada. A gente do PET, da Organização da Semana Acadêmica, que agradece a presença de vocês. Eu acho que a Bia tá tendo um probleminha ainda para entrar. Eu não sei se ela tá conseguindo falar aqui com a gente. Eu vou tentar falar com ela aqui. Se vocês sentirem de... Não sei se a prof. Fernanda quiser falar um pouquinho sobre a organização desse movimento, desse grupo, né, que eu inclusive esqueci de citar, do Parenting Science, que eu acho que é muito interessante, muito importante, inclusive. Pode deixar, Fernanda. Então, bem rapidinho, né, contar a história do Parenting Science, que era um grupo que hoje se tornou um movimento. Então, o grupo surge oficialmente em 2016, né, na época eu era mãe de 2, e, enfim, como qualquer mãe, tentando conciliar qualquer outra coisa com a maternidade, e vendo o quão complicado é. E na academia, na ciência, a gente tem essa particularidade de um trabalho em tempo integral. A gente não desliga o computador às 5 da tarde, liga de novo no outro dia às 9 da manhã. Isso não existe, né? Então, é uma carreira que demanda muito e a gente, inclusive, precisa discutir isso abertamente, sobre o quão isso não é positivo em muitos aspectos, mas é a realidade que a gente tinha. Então, para mim, foi muito difícil, né, essa conciliação, e isso que eu já estava numa posição estável. Meus filhos nasceram quando eu já era docente da universidade, né, e eu resolvi, né, conversar com as pessoas a respeito disso, porque eu não via ninguém falando sobre isso, né, como a Tarine mencionou, né, a nossa maternidade sempre foi invisibilizada, né, porque a gente tem muito forte isso na academia, de que as nossas vidas pessoais não interferem, né, na nossa formação e tudo mais. A gente tem essa ideia de sermos, né, cientistas altamente práticos e voltados, né, para a parte técnica. E quando isso não existe, né, gente, pelo amor de Deus, acho que a gente já passou dessa época de saber que nossas vidas, né, influenciam, sim, a nossa carreira. Então, a gente começou a conversar a respeito, algumas pessoas próximas a mim, e a gente acabou decidindo que ia fazer algo. A gente não sabia exatamente o que, como e onde, mas que a gente ia fazer algo. Então, foi assim que surge o Parenting Science. A gente deixou o nome em inglês por uma razão, de que a gente nunca achou que falar de cuidar dos filhos deveria ser exclusivamente uma conversa entre mulheres, né? Essa questão é uma questão social muito forte, mas que a gente precisa mudar, de que pais também participam desse processo. E como em português tudo tem gênero, né? Nossa língua é extremamente machista em vários aspectos, inclusive, a gente acabou deixando o nome em inglês para ser neutro, né? A gente está falando de pessoas que têm filhos, né? Isso vai muito mais além do que mães e pais. E aí o movimento surge, né? No início a gente falava muito sobre a parte dos docentes, das docentes e pesquisadoras, porque era a nossa realidade, né? E agora, com 5 anos do movimento, essas coisas mudaram. Então, a gente tem trabalhado um pouco a questão das discentes de pós-graduação e muito timidamente a questão das discentes na graduação. São questões muito distintas quando a gente está falando das minhas demandas enquanto docentes, das demandas de uma aluna de pós ou de uma aluna de graduação, elas são distintas. Então, é algo que a gente vem incorporando no movimento ao longo do tempo. Mas eu acho que uma das coisas positivas, né, do Parenting Science foi trazer essa discussão para dentro da academia de uma maneira mais generalizada. Isso existia em pequenos grupos e tal, e agora esse é um assunto que é discutido abertamente e frequentemente. Hoje eu estou participando de 4 eventos, né, a respeito desse assunto. As nossas agendas do Parent são uma loucura, porque todo mundo quer conversar sobre isso. E eu fico feliz que todo mundo queira conversar sobre isso, porque é a maneira que a gente tem de provocar mudanças, né? É uma mudança cultural que a gente precisa, e enquanto essa mudança cultural não chega, a gente muda as regras para impor algumas mudanças mais imediatas.
Então, bem resumidamente, né, essa é a história do Parenting Science, né, e seguimos evoluindo, né, esse mês agora a gente completou 5 anos de vida, né, então é uma data especial pra gente, né, porque a gente tem bastante para comemorar. Muito mais para lutar ainda, mas temos muito a comemorar. Importante. Desculpa, Fê, pode falar. Não, por favor. Eu só ia depois introduzir a Bia, mas vou fazer um comentário. Tá. Eu tenho, né, iniciei também minha história com parenting, porque era um simpósio voltado muito mais para pós, né, mas tinha coisas ali que eu estava vendo que, poxa, eu também podia ter sido um pouco beneficiada, assim, enquanto graduanda, porque eu não sabia que existia uma licença maternidade, que teria sido melhor eu ter pedido essa licença maternidade. Parecia que era uma coisa assim, tipo, o que eu vou fazer, né? Que eu tenho que amamentar meu bebê. E daí, isso parecia, nem disse ontem a professora Helena, um problema individual, mas que não é um problema individual. Eu ficava, tipo, horas lá no vale e daí chegava em casa cheia de leite, doída, estressada, e era só eu. Era só eu no mundo que estava passando por isso, tinha que enfrentar isso sozinha. E, né, então, ali no simpósio, começou a gerar, né, em mim, então, esses esclarecimentos, comecei a ver o quanto eu estava sendo afetada também. Só um pouquinho, filho. Mãe, depois a mamãe conversa contigo, tá? E aí, porque eu, na entrevista do PET, as meninas me perguntavam se eu tinha sido maltratada enquanto estava, né? Eu entrei na graduação em 2014 e engravidei da Flávia em 2015. E aí, na minha cabeça, eu nunca fui maltratada, mas essas coisas, assim, de tu não saber ou de não conseguir conversar com o professor porque tu não tá conseguindo equilibrar a maternidade e a graduação, assim, então, de alguma forma, é uma coisa que me maltratou, né? Então, o simpósio, assim, para mim foi assim, ótimo. Para todos os meses eu sempre indico. Eu sou muito fã, eu não perco nada. Eu conheci, né, tantas outras mulheres, me aproximei da Fernanda, que é sensacional, né? Então, eu também tenho história com parent. Isso, a Beatriz agora, né? Isso. Beatriz, tu consegue ligar teu microfone agora? Se não conseguir também. Não, eu consegui ligar o microfone, eu não consegui ligar a câmera para falar com vocês. Pensa que eu tô apanhando horrores, eu vou tentar só mais um pouquinho. Eu quero que vocês me vejam também. Eu não sei o que... No meu caso, eu não sou mãe de filho pequenininho, né? Minha filha já tem 6 anos. E aí entra também a questão do trabalho, os filhos e a faculdade, né? Porque na faculdade a gente fica muito tempo longe deles. O mais velho, um dia até levei lá para ver, mas a pequena ainda não tem condições, né? E é uma coisa que acaba mesmo desgastando a gente. Às vezes a gente pensa em desistir, porque a gente... Como é que eu vou dizer? Acha que tá perdendo tempo com os filhos. Se sente, às vezes, até egoísta de não estar em casa, de não estar presente. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Eu sei que é pro futuro, mas a criança não tem essa noção. E lá pra frente, talvez ela não vai entender também. Acho que esse é um ponto importante para a gente falar, que as nossas culpas, que são muitas, muitas enquanto mães, né, elas são fundamentadas em questões culturais, muito mais do que em questões outras nossas particulares, né? A Tarine mencionou, que a Helena falou ontem, de a gente individualizar os problemas, né? Então, essa culpa de que a gente não está com o filho e ele é pequeno e vai sentir, ela é exacerbada pela nossa criação de que
O papel da mulher é cuidar do filho, né? Para mim, isso é um problema muito sério ainda. Eu sou mãe de 3, né, gente? Já passei um pouquinho da idade de várias coisas e ainda é difícil para mim, né? Quando a gente podia viajar, eu viajava bastante. E a culpa que eu carregava nisso é absurda. E não tem sentido, gente. Não tem sentido algum, porque a gente não precisa estar 24 horas por dia com os nossos filhos para que eles se sintam amados, respeitados, bem criados e tudo mais. Isso é uma questão cultural imposta na gente pela configuração da sociedade que a gente tem, né? Por esse determinismo que existe de que mulher nasceu para ter filho, de que nós somos melhores cuidadoras do que os homens. Isso também é cultural, gente. Não tem biologicamente nenhuma razão para achar que eu, enquanto mãe, vou cuidar melhor dos meus filhos do que o pai deles, né? E, enfim, então acho que a gente precisa conversar abertamente sobre isso, porque essa culpa não tem fundamento, né? Ela é imposta e a gente aceita, porque, enfim, a gente internaliza essas coisas, é muito difícil. Eu venho de uma família super tradicional também, então me libertar de várias coisas foi um processo complicado. Mas a questão da culpa, a gente precisa falar abertamente sobre ela, porque muitas vezes ela não é fundamentada em nada, a não ser a imposição que é feita pra gente sobre o que é ser uma boa mãe, né? E que não existe nenhuma receita e nenhum padrão para isso. Essa culpa, ela é constante, né? Ela é constante. Logo que iniciou o semestre, né? Então, no ensino remoto, eu ainda, tipo, a Flávia chama ou chora, o meu cérebro, eu não consigo fazer outras coisas. Se eu não atender a criança ali, eu fico perdida, né? Perdida, não consegui ainda equilibrar isso, né? E aí ela começou o semestre, eu iniciava a aula, quando eu olhava para ela no sofá ali, ela dormindo, e eu, porque a Flávia não é de dormir, é agitadérrima. E aí eu via, ela está se esforçando, então ela acabou dormindo para me ajudar também. Ela está colaborando do jeitinho dela, ela está colaborando. E eu me senti ocupada por estar aqui na aula e não estar lá com ela. Mas da onde, né, vem essa culpa, né? Poxa, ela está aqui dentro de casa, está segura, eu estou aqui de olho nela, né? Se acontecer alguma coisa, né, acontece que com criança é assim, né? Por que a gente se maltratar dessa maneira, né? E aí eu comecei um acompanhamento do NAI, né? Que eu tinha pedido lá em 2019, ainda bem que eu consegui, ele veio agora, né? Agora, início de 2021. E aí o Guilherme, né, que era o psicólogo que estava me acompanhando, ele me fez eu fazer uma lista, assim, de tudo que eu exerço meus papéis na vida, assim, como eu sou como mãe, como filha, como amiga, como esposa, a minha espiritualidade. E ali eu fui vendo quanta coisa eu sou, quanta coisa eu faço, quão boa mãe eu sou. E eu só fui enxergar quando ele fez eu elencar tudo isso, porque parecia que eu não estava sendo boa em nada. Nem boa mãe, nem boa estudante, nem boa nada. E aí ele conseguiu me fazer enxergar isso, né? E esse papel, assim, né, nosso, imposto pela sociedade, porque eu tinha que deixar a casa em ordem, eu tinha que cuidar da Flávia, eu tinha que ser perfeita em tudo, eu tinha que entregar as coisas no prazo, eu tinha que limpar a casa, e aí ele dizia, vamos ver o que tu pode deixar? Pode deixar a louça? Então deixa a louça. E lá ficava a louça. Mas sempre a mulher, né? Esse papel de gênero, esse papel de mãe, de mulher fazedora de tudo e se sobrecarregar. E eu tenho uma criança que o sono dela ainda é muito agitado. Ela tem 5 anos, mas eu tô esperando o dia de uma noite inteira de sono ainda. E é isso mesmo, a gente precisa falar sobre essa culpa aí. De onde vem essa culpa que não nos deixa, né, enquanto mães?
Eu acho que esse ponto é super importante. Ah, desculpa, Beatriz, Vou fala. falar mais um pouquinho. Eu terminei o colégio em 2003 e pensei assim, né? Vou dar uma folga de 3 anos e vou começar a minha faculdade. 2006 eu engravidei. E aí eu olhei pro pequeno, não vou deixar ele em casa sozinho. E lá fui eu, passou-se um tempão. Aí quando eu voltei a fazer vestibular, engravidei da menina. Aí passou mais um ano e eu olhei para ela pequena, não, eu vou correr atrás igual, eu vou abraçar a causa. E consegui passar no vestibular ainda com ela pequena. Tava amamentando, inclusive. Então foi. E aí, tipo, eu tô sofrendo porque com ele eu abri mão e com ela não, sabe? Mas ela é uma criança boa, uma criança que entende, mas de vez em quando eu escuto, a mãe só estuda. Ô mãe, vamos fazer tal coisa. Aí ela mesma já sai, não, tem que estudar, né? Tipo, ela ainda bota mais lenha na minha fogueira, sabe? Mas, tô enfrentando, vou lutando, só que eu também trabalho fora. E aí, eu me sinto uma péssima mãe porque eu não tô o tempo inteiro com ela, e uma péssima aluna, porque eu não consigo me dedicar para a faculdade totalmente. E nos encontros, fazer o que todos fazem, os mais jovens, porque tem mais tempo livre, né? E aí falta a dedicação completa para a faculdade, né? E eu não sei o quanto isso vai acarretar no futuro para mim. Porque o meu trabalho é 6 horas por dia, mas eu não tenho folga fim de semana, eu não tenho folgas em feriados. Então o meu tempo para estudo também já é reduzido. E eu, particularmente, aproveitei muito a quarentena, porque o Eri, para mim, me salvou. Tô em casa, tô com a minha filha, sabe? Ainda ficou pendente um pouco mais a dedicação de estudar, porque não tem tudo isso de tempo, mas pelo menos eu estive esse tempo de quarentena em casa com ela. E isso me fez bem. A parte boa da quarentena, né? Isso me fez muito bem. Acho que alguém falou ali que queria fazer uma pergunta, não sei. Ó, a Priscila. Sim. Gente, oi. Oi, Tarine. Tudo bom? Que maravilha poder ouvir vocês. Prazer te conhecer, Fernanda. A gente é colega lá de URGS. Sou professora também. É muito legal poder ouvir vocês. Eu conheço um pouquinho do projeto do Parenting Science pelas redes e, enfim, né, visitei o site de vocês. É muito legal estar ouvindo as gurias aí também, a Tarine e a Beatriz, sobre esse assunto tão comum, por um lado, né, porque daí vocês aí da biologia, né, biologicamente somos feitas para ser mães, digamos assim, mas socialmente a gente encontra tantas, eu não vou dizer problemas, porque não acho que não é bem essa palavra, mas tantas, às vezes até entraves, assim. Por que eu tô falando isso, né? Vocês, pelo jeito, foram mães. Eu sei que a Tarine tem uma pequena, mas tem um rapaz já, né? Uma certa idade e tal. A Fernanda não, a Fernanda tem 22 anos, que eu tô vendo assim pelo rosto dela, que não tem. Tem 3 filhos, não sei da onde, nem deu tempo ainda. Mas eu fui mãe mais velha. Eu fui mãe aos 37. E o que eu queria conversar com vocês, ver como é que vocês enxergam isso, é o seguinte, é o quanto a gente também, algumas mulheres, muitas que vão estudar, resolvem estudar, postergam a maternidade, postergam, e assim, eu tô semi-emocionada já, assim, isso é muito dolorido, assim, sob vários aspectos, porque, por um lado, a gente sabe que o nosso relógio fisiológico está correndo, ele está andando, já começam a nos aterrorizar, tu vai ser mãe velha, teu filho vai ter Down, também um pouco assim, ó, ele vai ser um defeituoso, um troço horrível, horroroso, né? Como se também, né, ter um filho Down não pudesse ser uma coisa boa, uma coisa bonita, né? E
Então tem uma pressão, parece, quando a gente é jovem também, do tipo assim, tá, mas e daí já tá namorando aí há 5 anos, e quando é que vai vir esse neto, né? Quando é que vai vir o meu sobrinho? Quando é que vai... Parece a maternidade parece pesar sobre nós, mulheres, agora pensando em todas as mulheres, né? A partir do momento em que nós podemos gerar filhos, ela pesa, quer nós sejamos, quer nós não sejamos mães. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre essa ideia que eu trouxe, assim, e essa coisa de deixar para mais tarde, ou de como que foi para vocês, se foram mães mais jovens, como é pensar e a recepção de tenho que estudar e quero ser mãe. Não, mas agora não posso ser mãe, primeiro eu tenho que fazer minha carreira. Coisas assim. Obrigada. Ai, que coisa boa te ver aqui participando. A Priscila, ela é da residência pedagógica, né? Então, por isso que eu convidei ela também tá aqui. Achei muito legal me prestigiar aqui. Mas quando tu estava falando, né, dessa cobrança, assim, outro dia eu vi um post no Facebook que dizia, precisamos normalizar as pessoas quererem começar uma graduação aos 30, mudar de carreira aos 45, fazer não sei o que aos 60. E eu vi muita mulher compartilhando. Eu até comentei de uma amiga minha, eu disse, isso é muito legal, vi muitas mulheres compartilhando, mas eu pensei, mas que merda, né? Porque para a mulher não existe idade certa, ou é muito nova, muito velha. O que existe é a idade do homem. A idade certa para fazer alguma coisa é a idade do homem, né? Então, eu não vejo assim que essa cobrança assim de filho mais cedo, filho mais tarde caia em cima de ombros masculinos, né? Mas que assim como tu deve ter tido esses preconceitos, né? Enquanto uma mulher que já tinha 37 anos, eu tive aos 16, né? Não foi nada fácil, assim. Foi bem, bem horrível, tipo, agora tu engravidou, agora acabou tua vida, agora não vai ser nada na vida. Então, eu escutei tantas coisas, assim, e eu fui me encolhendo no meu mundinho, assim, fui achando que a relação que eu vivia com o pai do meu filho, que era uma relação abusiva, era a única que estava me salvando de todas as coisas que eu estava escutando fora. Amigos e família e sociedade, sabe? Então, isso foi me empurrando mais para dentro dessa relação, assim, que era uma relação abusiva. Então, nenhuma idade pra gente, eu acho que é fácil. Eu acho, é uma questão super complexa, tá? E, na verdade, eu acho que a discussão toda que a gente tem que ter, sempre volta para coisa cultural, né? Mas é que a gente vive numa sociedade onde a maternidade ainda é compulsória, né? Porque a gente tem isso de que a mulher não cumpriu seu papel enquanto não tiver tido filhos. Mas, da mesma maneira que a gente cobra constantemente que as mulheres tenham os filhos e não aceita que elas decidam por si não querer, a gente não apoia de maneira nenhuma aquelas que tiveram filhos. Né? Então, parece não ter ganho nunca para a gente, porque a gente não tem filhos por escolha ou por seja qual for a razão. Nós não somos mulheres o suficiente nos olhos da sociedade, mas a gente tem filhos, e aí, se a gente tem filhos cedo, a gente estragou nossa vida, nada mais vai dar certo, onde é que já se viu essa irresponsabilidade de ter um filho? Se a gente espera, mas aí olha só o que tu está fazendo, onde é que já se viu tu colocar tua carreira à frente da tua família, onde é que já se viu tu priorizar tua carreira e não ter filhos. Então, é muito difícil achar um lugar onde a gente esteja bem, né? Sobre postergação dos filhos, isso é muito comum na nossa carreira acadêmica, né? A gente tem os dados aqui do Brasil e do mundo que mostram isso de uma maneira geral para as mulheres. Né? Então, aqui no Brasil, a idade que a gente fez o levantamento, né, vai variar um pouquinho. Então, quando a gente está falando de alunos que estão na pós-graduação, a idade de nascimento do primeiro filho é aos 29 anos, né, e para as docentes, já a idade, que vão ter filhos só depois, a idade é aos 32. Né? Isso é acima da média nacional, né, se não me engano, a última vez que eu vi eram 26 anos, né, para o nascimento do primeiro filho.
Esses dados refletem o que já tem para os Estados Unidos, onde a gente tem também aos 30 e poucos o nascimento dos filhos para aquelas que optam pela carreira na ciência, mas não existe diferença na idade, e esse dado a gente não tem aqui no Brasil, tá? Para o nascimento dos filhos dos homens, né? Os dados dos Estados Unidos mostram que não existe. Dentro da academia, os pais cientistas têm filhos da mesma idade que os pais em qualquer outra carreira, que a população em geral. Então isso já deixa muito claro que o ônus acaba sendo, né, para a mulher. É ela que vai postergar a carreira, porque é ela que vai sofrer os impactos, né? A gente nunca diz que a maternidade é um problema, mas ele tem consequências por causa da sociedade onde a gente está inserido, o sistema que a gente está inserido. A gente tem muitos depoimentos das pessoas que postergaram a maternidade a ponto de terem problemas depois para ter filho. Infelizmente, a gente tem, né, essa questão biológica de a gente não vai ter filho aos 50, por mais que a gente tenha tido avanços em muitas áreas, né, a gente consegue postergar, existem alternativas. Eu tenho amigas que fizeram, né, o congelamento de óvulos e assim por diante, porque querem ter filhos biológicos, né, mas a gente tem um prazo de validade para aquelas que querem ter esses filhos, né, e um dos depoimentos mais tristes que eu ouvi em relação a isso foi numa palestra que eu dei na FACED, e tinha uma aluna de doutorado na época, ela tinha 40 anos. E ela, né, tinha acabado de passar pela gestação, ela estava grávida naquele momento, e para ela engravidar foi custoso. Então ela teve que fazer tratamento e tudo mais, porque ela ficou postergando, né, a ponto de chegar aos 40 anos e daí não conseguir engravidar, e precisou de intervenção médica. Mas o que mais me deixou triste não é ter chegado nesse ponto, né, que isso é uma outra discussão, mas que ela estava na época no meio do doutorado, né, e aí ela disse que ela tinha um grupo de amigas que estavam passando, né, pela fertilização in vitro e tudo mais, e toda vez que alguém engravidava era uma alegria sem tamanho. E ela, quando passou pelo momento de ela engravidar, ela não conseguia aproveitar, porque ela ficava pensando no impacto que isso ia ter na carreira dela, se ela ia conseguir terminar o doutorado. Gente, isso, sabe, é devastador tu ouvir isso, e quanto mais tu imagina tu viver isso, de que algo que tu tanto quis, que te custou tanto, né, emocionalmente, financeiramente e tudo mais, tu não tá conseguindo aproveitar, porque o sistema é tão perverso que não te permite aproveitar esse momento. Então isso para mim foi devastador. Então eu acho que a gente precisa muito conversar e eu participei de um evento agora de manhã sobre isso, sobre essa esperada linearidade na nossa carreira. Né, que eu vou fazer minha graduação, aí eu vou entrar na pós, aí eu vou fazer um pós-doutorado, aí eu vou ter uma posição no mercado de trabalho. Né, e se eu desvio disso, parece que eu não estou sendo bem sucedida. Então, a gente precisa discutir essa questão de que nós vamos ter caminhos os mais variados possíveis, e a gente não pode penalizar aquelas pessoas que tiveram um caminho distinto da gente e que não tiveram essa linearidade. E isso vai ter um impacto muito grande na decisão da gente ter filhos durante os anos de formação, durante a pós-graduação ou no início da nossa carreira profissional, né? Porque a gente precisa perder esse medo da penalização por ter filhos, que acontece só para a mãe. Não vai ser fácil, tá, gente? Isso é uma mudança cultural muito, muito, muito grande, tá? Mas a gente precisa começar, né? E a gente já tem tido alguns avanços, algumas mudanças nesse sentido. Então, é complicado, gente. É complicado na sociedade onde a gente está acertar, né? Porque parece que a gente nunca tem essa possibilidade de estar fazendo bem. A Maria fez um comentário ali dizendo que é um processo muito violento e uma universidade que não tem espaço para mães não tem espaço para mulheres. A Beatriz tinha caído um pouquinho. Se ela quiser fazer algum comentário, depois responder também a pergunta da Priscila. Então tá, obrigada pelos comentários, é isso aí. E é difícil, né, achar as formas, digamos assim, práticas, né, achar assim, ó, que mudanças poderiam ter de tal forma a nos deixar... Claro que eu concordo inteiramente com a Fernanda, né? Eu acho que não tem mais nem dúvida sobre isso, assim. As questões do modo como as coisas funcionam, né? A gente vai falar o sistema, enfim, alguns jargões, assim, mas que eles... Fazer o quê, né? Se eles refletem de fato a realidade, né? Mas esse sistema maluco que funciona assim, essa é uma das coisas, né? O modo linear de entender que a carreira também tem que seguir um certo padrão, assim, e que a gente vai ver um padrão masculino, um padrão que
né? Funciona muito bem, se ajusta muito bem para um funcionamento onde, talvez eu pudesse dizer isso assim, os cuidados, né? A ideia de estar cuidando da vida não é atribuída aos homens. Deveria ser também, né? E eu acho que eu espero, assim, que, né, vocês, assim como eu, estejam vivendo também situações de poder estar partilhando isso com alguns homens. Tenho muitos amigos, meu companheiro, enfim, que é uma outra relação, a gente já não fala mais aquela coisa assim de, ai, você me ajuda. Não, tem coisas que eu, de fato, assim, não sei o que acontece com meu filho. Ele tem 3 anos. Eu não sei o que acontece, assim, porque foi o pai dele que arrumou, que ajustou, que deu a comida, que fez a coisa, né? Eu acho que tem uma coisa de desmasculinizar os ambientes. Claro, num sentido de, a gente pode falar talvez uma masculinidade tóxica, assim. Né? Desmasculinizar algumas atitudes, né? E poder lidar de igual para igual com algumas tarefas que sempre nos foram atribuídas, né? Eu acho que isso é também bastante importante. Mas esse comentário da Maria Luísa é essencial. Eu me lembro, assim, do pessoal dizendo assim, mas como não tem uma creche no Campos do Vale? Como não tem um espaço de recreação? Como não tem... Eu fui com meu filho muito pequenininho, assim, assistir um seminário uma vez, assim. Eu estava de licença ainda, mas levei, né? E em um certo momento eu só recebo uma mensagem do meu marido, pai dele, né, dizendo, olha, ele tá chorando e tal. E eu fiquei pensando assim, naquele momento eu saí do seminário para amamentar. E eu fiquei pensando, se nós tivéssemos uma cultura um pouco mais acolhedora, eu podia estar muito bem, ele não ia ficar chorando, ele ia ficar no meu peito e eu podia estar assistindo o seminário ao mesmo tempo. Mas eu, docente, não me sentia à vontade em fazer isso. E aí eu pensei nas minhas alunas, eu disse, eu, docente, já, digamos assim, né, com a cabeça bastante formada, já estava ali com meus 37, quase 38, já não era mais uma guria também, né, e numa posição privilegiada de professora, me senti constrangida. Né, então, é um trabalho gigante aí que temos pela frente. Obrigada, eu vou desligar aqui a câmera, porque eu quero ficar curtindo vocês aí. Então, eu acho que muito da gente não ter essas coisas, que pra gente não seria nem privilégio, seria um olhar pelo outro lado, é que os cargos de quem pode realmente fazer a mudança ainda está muito na mão dos homens. E eu, quando eu comecei a faculdade, que eu fui pedir para minha chefia que eu precisava trocar de horário por causa da faculdade, eu ouvi a seguinte frase: tu sabia que tu tinha o teu horário de trabalho? Agora tu vai ter que escolher entre um ou outro. Isso pesou muito, eu não esqueci a frase. Não, eu era minha chefia, a minha segunda chefia superior, assim, e eu fui em alguém mais alto que ela, porque eu não aceitei isso. Ela ficou muito brava, mas eu consegui a vaga no horário que eu queria. Mas eu ouvi isso de uma mulher, isso me doeu bastante, sabe? E a maioria dos cargos de chefia, de quem pode mudar, fazer a diferença para facilitar para nós mulheres, ainda está na mão dos homens, que não pensam na gente. Eu não sei, né, quem que tá ouvindo, quem se pode falar palavrão aqui, tá? Mas quando a Pri falou sobre, né, amamentar e trazer ali para simpósio, acho que ela falou, congresso, não lembro agora, o bebê e amamentar, eu fiquei pensando nas situações que eu já vivi e é que a gente, nessas situações, a gente tem que ligar o foda-se. Eu não sou de falar palavrão, mas eu acho que às vezes lá na cabeça, sabe, liga o foda-se e deu, porque eu mesma achava, nossa, eu tô atrapalhando, eu vou atrapalhar, meu filho vai atrapalhar, se chorar, vou sair, não vou incomodar ninguém. Mas no Parent Science eu vi o filhinho da Fernanda indo lá dar um beijinho nela enquanto ela estava palestrando. Eu vi no outro ano, no ano seguinte que teve também outra edição do simpósio,
tinha um momento de recreação, e daí depois várias crianças foram para o simpósio e as mães atenderam seus filhos ali, e ali só tinha mãe, gente. Por que a gente separar essas crianças? E quem que se importou? A coisa ficou mais alegre, mais leve, né? E aí, quando eu dei essa roda de conversa lá em 2018, a gente ia separar as crianças também. As gurias estavam lá dispostas a ficarem lá com as nossas crianças enquanto a gente estava ali. E daí a Grace disse, não, vamos juntar, vamos trazer as crianças para cá. E a gente fica mais tranquila com elas ali, tu tá olhando teu filho, eles ficam brincando, eles ficam participando, eles fazem parte da nossa vida, então eles têm que realmente fazer parte da nossa vida, e a gente às vezes tem que ligar o foda-se mesmo, sabe? Eu não vou estar levando meu filho para uma balada, mas eu também quero levar ele para um lugar que ele possa jantar comigo no restaurante e ser bem-vindo, sabe? Então, na nossa cabeça, a gente também tem que fazer isso um pouco, sabe? Tem que ir nos espaços, tem que... Poxa, eu tô aqui, eu sou mãe, tenho um filho, vai ter que me engolir. Eu acho que um pouquinho disso todo dia na nossa mente, eu acho que faz diferença, sabe? Esse processo de naturalização das crianças dentro do ambiente da universidade é fundamental, né? Porque, como, né, a Maria Luísa colocou ali, se a gente está excluindo as crianças do espaço, né, a gente está excluindo as mães, então a gente está excluindo as mulheres desse espaço na grande maioria das vezes, porque não são os pais os responsáveis, né? Então, várias vezes de propósito eu levo os gurias comigo em ambientes que não se espera que eles já foram reuniões na reitoria comigo, eles já interromperam o reitor enquanto falava, e eu acho que o importante disso é que não faz diferença nenhuma, tá? Eu participei de uma reunião, a gente tinha a eleição dos membros da Cangrade, né? E não nós como coordenadores da Cangrade, a gente tem que ir, votar, aquela coisa, então lá na reitoria. E não faz diferença nenhuma, ele gritou no meio de enquanto o reitor ainda era o Rui e a Jane, o Rui estava falando, o Rui parou e falou, ai que amor, eu tenho um neto de tal idade, não sei o que, e a gente seguiu a votação. Eu não destruí a universidade, entendeu, porque meu filho estava lá e gritou no meio de uma palestra. Não faz diferença nenhuma, a gente que causa desconforto nas outras pessoas porque me olham e tudo mais. Então, acho que o que a Catarina falou é verdade. Várias pessoas perguntam. Eu amamentei meus filhos até os 2 anos de idade, né? Então, eles viviam pendurados em mim por todo esse tempo. E as pessoas, né, sentiam algum preconceito, alguma coisa pela amamentação? Eu não sei te responder, porque eu realmente não me importo com isso. Não é fácil, óbvio que não é fácil, né? Mas se eles queriam mamar em qualquer lugar, eu ia amamentar eles. E eu não sei se as pessoas olhavam torto para mim ou não, né? Porque eu realmente não parei de me importar com isso. Então, eu acho que enquanto a gente está em algumas posições de privilégio, como eu enquanto docente e como eu enquanto coordenadora do Parenting Science, porque isso também abre portas e diminui os julgamentos. Eu sei que várias vezes as pessoas se incomodam com várias coisas que eu falo ou que eu faço, mas elas não vão falar porque existe toda uma rede que suporta aquilo que eu estou falando e fazendo. Então, eu aproveito esses espaços de privilégio que eu tenho para mostrar que não faz diferença. Mas é um problema sério. O não acolhimento das mães tem um efeito prático, né? Porque várias vezes os filhos vão ter que estar com as mães por diferentes razões, mesmo que a gente tenha rede de apoio e tudo mais. Eu tenho 3 filhos, então não é fácil de coordenar todas as nossas agendas. Então, várias vezes eles vão ir para URSS comigo e tudo mais. Mas tem um efeito psicológico muito forte. Porque se tu está dizendo que a criança não é bem-vinda naquele ambiente, tu está dizendo para a mãe que ela não é bem-vinda naquele ambiente. E isso impacta muito a gente. É ruim tu estar no ambiente que está explícito que tu não é bem-vinda por causa da tua condição enquanto mãe. Então, é uma luta diária. E eu acho que a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para mostrar que faz parte da nossa vida. E a gente vai se esforçar o máximo possível, para que todo mundo fique bem na situação. Se eu tiver que priorizar alguma coisa, vai ser meu filho estar ali comigo. Se tem alguém que se incomodou, que ele chorou e tal, azar dessa pessoa. Infelizmente, a gente acaba tendo que, às vezes, ter essa postura que nem todo mundo aceita, mas, enfim, faz parte da vida, né? Quando tu falou, né, que dói, né, dói na gente, né, que a gente tem que se esforçar mais
dói, né, na gente, eu lembrei da fala da Márcia, falando sobre as picadinhas de mosquito, né, tipo, leva uma picadinha, é uma picadinha, outra picadinha, quando vê, está cheia de mosquito, daí é uma coisa muito grande, né, e acho que é isso que a gente vai sentindo, né, uma picadinha ali, uma picadinha ali, e nem sempre a gente vai estar forte o suficiente para conseguir suportar isso, né, por isso é importante a rede, né. Quando iniciou a pandemia, o ano passado, aí eu tava num ritmo, daí parou, né? Digamos, estamos em casa, ninguém ainda sabe o que tá por vir, e aí a coisa começou a apertar mais, né? O que vai ser da gente? E aí, em junho, o grupo, né, que se formou no WhatsApp lá, na Semana Acadêmica de 2018, das gurias da biologia, retornou. E aí ali a gente começou a conversar, né? Poxa, isso já era difícil pra gente na graduação presencial. Imagina o que vai ser agora no remoto. E começamos a conversar, daí eu ia colocar no grupo uma colega, a Morgana, que disse, chama Morgana, ela é mãe, ela é indígena. Eu vou chamar a Morgana. E me deram outro número de Morgana. E era a Morgana lá da casa do estudante. Ela disse, amiga, eu não sou mãe, mas eu tô achando o máximo. Deixa eu passar para as gurias aqui da casa esse contato. E eu falei com as gurias, né? O que vocês acham? Vamos agregar outras mães, né? De outros cursos. E as gurias, acho que sim, né? Tá todo mundo vivendo nisso, né? Nós éramos, eu não lembro, acho que a gente era em 7 no grupo da biologia. E em menos, assim, de horas, a gente já estava em 160 mulheres no grupo. A coisa cresceu, assim. E as mulheres de todos os cursos, medicina, veterinária, engenharia, direito, nutrição, todas, tipo, nunca viram isso acontecer. E começou a chover relatos de como estavam sendo as coisas, e a coisa ficou tão... Eu achei aquilo tão lindo, assim, que eu estava muito potente, aquele grupo ali, e foi crescendo. Daí alguém me disse assim, daí que a gente precisava sair do WhatsApp, né? Que a coisa tinha que ser institucional e tudo mais. E aí alguém disse, eu posso passar para a Fernanda? E eu lembro que daí, claro, a Fernanda, lembrei, né, precisávamos trazer a Fernanda, né, como nossa voz, enquanto, né, coordenadora, né, da Congrade, como, né, funcionária da URGS, que está lá dentro, podendo nos ajudar, né, de forma institucional. E aí a coisa ficou séria, e ficou mais potente ainda. Nós fizemos uma carta, a carta aberta das mães da URGS, que me ajudou muito quando iniciou o semestre, assim, porque eu estava com muita dificuldade em conseguir, eu estava muito apavorada, que eu lembro que em fisiologia a professora disse que nós íamos ter uma prova síncrona, e eu, gente, Jesus, o que eu vou fazer com uma prova síncrona? Como é que eu vou fazer isso? Isso foi muito, fiquei muito apavorada. E mandei a carta daí para a professora. E ela, nossa, Tarine, que carta, eu super entendo, tem a Lucilene na turma também. E ela mudou, gente, ela foi tão querida, tão receptiva, assim, foi demais, assim. E a carta ajudou. Teve um outro professor que ele leu e eu não sei se ele levou a sério, porque ele não mudou as coisas que eu pedi, né, porque por causa dos prazos eu estava bem apreensiva, mas ele leu, ela, né, passou pelos olhos dele, né, mas é isso sobre rede, né, a gente precisa ter esse espaço aqui que está acontecendo agora, as pessoas precisam nos escutar, a gente existe, a gente precisa ter uma rede, a gente precisa escutar outras histórias que estão acontecendo, que não é só aqui com a gente. Agonizando uma pandemia, parecia que era só eu que estava sofrendo aqui dentro com tanta coisa, tanta demanda, mas não é, né? O cérebro da gente faz essas coisas, né? Dá uma enganadinha na gente, né? E aí, por isso a importância dessa rede, desses encontros, que salva a gente.
Acho que esse movimento, né, que vocês organizaram de criar o coletivo das mães, isso tem nucleado em muitas universidades. A gente tem coletivos super organizados em muitas instituições de ensino e pesquisas de mães, né, discentes, seja de graduação ou de pós. Isso é fundamental, né, e eu sei que gera muita frustração quando a gente precisa dizer o óbvio, né. Será que eu realmente precisava dizer para alguém que durante a pandemia, alguém que está com uma criança pequena em casa vai ter dificuldade de assistir uma aula síncrona ou de fazer uma prova síncrona? É óbvio que né, a lógica, né, não precisaria ser dita, mas precisa. E o exemplo da professora de fisiologia é bem claro, né? A gente não vai encontrar receptividade em todos os docentes, em todos os locais, mas uma das disciplinas mudou por causa disso. Então, essa é a importância desses movimentos e de falar, né, quais são as demandas, né, eu sempre insisto de pensar em coisinhas pequenas, né, em pequenas demandas, porque, obviamente, a gente precisa de uma mudança cultural gigantesca em relação ao cuidado, filhos, maternidade e tudo mais. Mas isso é muito difícil, né, isso é demorado. Então, vamos trabalhar as coisinhas pequenas, né, e eu acho que a gente vai aos pouquinhos trazendo algumas mudanças que vão nucleando, vão fazendo ficarem maiores e assim por diante. E redes é tudo, gente, é tudo. Não tem como lutar sozinha por qualquer causa que seja, é muito difícil, né? Mas quando a gente está junto, a gente consegue fazer muito mais. A gente se reconhece, a gente se apoia, a gente faz diferença juntos, né? Então, acho que essa criação de redes é essencial. Eu acho que também, como a Tarine tinha falado antes, né, de problemas individuais, às vezes eu não sou mãe, por exemplo, mas também de dizer que tem esse grupo e saber que existe, eu acho que é muito importante porque às vezes a gente que não tá nesse papel não percebe certas coisas. Eu lembro que no meu primeiro semestre rolou uma discussão dentro do diretório sobre o fato de não ter mesinhas trocadoras dentro dos banheiros para bebês ou algum espaço para cuidar das crianças e tal. E eu acho que isso é muito importante porque não tem esse espaço de acolhimento e acessibilidade também é acolhimento, né? Tu precisa desse espaço, mesmo que seja físico. Acho que também é um ponto muito importante. Sim, Fê. E principalmente assim, nesse início de vida da criança e amamentação, tu te sentir acolhida é muito importante. A gente tá com sentimentos, né, a flor da pele, tantas coisas acontecendo fisiologicamente com a gente, né? E tu saber que tu tem um espacinho apenas ali para ti ficar ali com a tua criança, com tranquilidade, com segurança, as outras pessoas te verem, né? É importante o olhar das outras pessoas. Então, quando as gurias convidaram para a semana acadêmica, eram várias meninas, assim, não mães, né? Eu fiquei muito feliz, assim, a Lara, a Laís, a Betina, acho que era a Betina, a Lívia. Então, fiquei porque a gente precisa também desse movimento de homens e de mulheres não mães, sabe? Porque às vezes a gente está cansada também de quem que vai puxar a demanda das mães? As mães, elas que se virem, né? Então, às vezes a gente está cansada também de fazer isso, né? Então, o apoio das outras pessoas é muito importante. Muito importante. Nenhuma mudança vai acontecer em relação à parentalidade se só mães estiverem discutindo, nenhuma mudança vai acontecer em relação a racismo se só os negros estiverem discutindo, nenhuma mudança vai acontecer em relação a capacitismo se só as pessoas com deficiência estiverem discutindo. Então, o papel, né, que a gente tem de criar conscientização é muito grande, né? Isso, infelizmente, sobrecai sobre os grupos que sofrem essas opressões, né? Mas
minha experiência com o Parent foi muito positiva, porque a gente teve muitas pessoas que não são, né, mães, ou são mães há muito mais tempo e, né, não sofrem mais nenhum impacto direto, e que apoiaram, né, o nosso movimento. A Márcia Barbosa é um exemplo disso, né, ela não é mãe, e desde sempre, desde a criação do Parent, ela abriu muitas portas para a gente, porque, enfim, é uma pessoa influente, né, a gente tem na academia, por todos os méritos que ela teve durante a carreira dela, e fez muita diferença, né, esse apoio de alguém que não é mãe, não teve filhos, enfim, não passou por essa experiência e nem vai passar por essa experiência. Então, o engajamento da comunidade como um todo, né, a comunidade, quando eu digo nossa bolha dentro da academia e fora dela também, é fundamental, gente. E é uma discussão tão ampla, né? Porque a gente, obviamente, está falando da academia e, enfim, o ambiente que a gente está inserido, mas cuidar dos filhos não é uma tarefa da mãe, não é uma tarefa da família imediata, isso deveria ser encarado como uma tarefa da sociedade como um todo. Porque a gente está criando os futuros cidadãos, né? Então a gente realmente deveria ter este apoio de todos, né? E aí eu estou falando de apoio pessoal, apoio profissional, apoio institucional, né? E isso é algo muito raro ainda. A gente tem essa individualização da maternidade, esse de quem pariu, quem vale, né? A gente fala isso com frequência. Então, não adianta, gente, é uma mudança que só vai acontecer quando a gente falar sobre abertamente e quando as pessoas estiverem aptas a ouvirem, né? Não é só escutar e de fato ouvir a gente e entrar nessa luta. Eu queria também só comentar que eu acho muito importante isso que tu tinha comentado antes, de levar os filhos aos espaços e estar ali com eles, porque eu, quando entrei na universidade, eu não vi muito, assim, tipo... Mas aí, ao longo do tempo, em algumas aulas, eu vi algumas mães levando os filhos pequenos dentro do diretório, às vezes, tipo, as pessoas se botando, assim, pra ajudar. Deixa que eu olho, vai ali pegar um lanche, fazer alguma coisa, não sei o quê. E tá todo mundo junto, assim, e ajudando. Eu acho também que é uma coisa que eu, pelo menos, vi depois de um tempo. Acho que talvez depois desse momento que a Tarine comentou, que começou a ter essas conversas e se descobriu que tinha mais mães, assim. E não sei, foi uma coisa muito, muito bonita de se ver também. E também grita essa importância da gente falar sobre isso, né? Porque tu perceber depois só de um tempo e ficar chocado ainda com isso, eu acho que é uma coisa que não deveria acontecer, né? Teve, falando das crianças aí que começou a ver, teve uma vez que eu e a Luciene, a gente tinha uma aula, e aí era bem no dia que ia ter subida pro Morro Santana. E eu não lembro o nome do colega. Eu sei que ele, a seguida, ele pega daí o Felipe, né, o vizinho da Lucilene, e fica com ele lá. E aí ele pegou e disse, eu vou levar ele na subida. Daí a Lucilene, tá. E eu, nossa, que confiança. Isso é muito legal. E aí ele foi, o Felipe foi, parceiro. Aí tem uma hora que o menino falou, ele ficou cansado, eu levei ele nas costas. É sobre isso, né? É sobre todo mundo estar engajado, é sobre fazer parte, é sobre tu tranquilizar aquela mãe que precisa estar sendo tranquilizada, né? Porque não adianta tu deixar o teu filho não saber o que vai acontecer, porque a gente fica com 2 corações, né? 3 ou 4, né? A gente fica. Então isso é muito legal, assim, todo mundo fazer parte, todo mundo se ajudar, pra gente também conseguir, né, dar continuidade na nossa carreira, a gente não tem que abrir mão dessas coisas, né? E quão frustrante, né, não, a gente ter que desistir, quão triste é ter que desistir, porque tu tem que estar, porque tu vai optar por cuidar de uma criança, do teu filho. Eu não acho que uma sociedade vá para frente
quando uma mãe desiste de um sonho, sabe? Eu acho que é o que a Gabriela colocou ali, né? A questão da empatia. Né? A gente precisa exercitar isso mais conscientemente, né? Porque as realidades são muitas, são as mais variadas possíveis. E por mais que eu seja mãe, enfim, eu não passei por todas as experiências que as outras mães passaram, mas eu tenho que entender, né, que elas passaram por situações diferentes, elas vão agir de maneira diferente, elas vão ter resultados diferentes nas ações delas. Então, o exercício da empatia é super, super importante, né, porque, enfim, a minha régua não mede o mundo, né, eu acho que por muito tempo a gente teve esse problema na academia de ter uma régua única medindo todas as realidades, a passos lentos, muito mais lentos do que a gente precisava, isso tem mudado, né, mas ainda é um caminho longo, né, mas eu sempre, todas as falas do que eu faço com o parent, eu trago essa questão da empatia, né, porque é isso que vai, a gente, na verdade, enquanto humanidade, né, precisa disso para viver bem, né, porque acho que a gente já passou disso, eu ouvi muito lá no início, quando eu começava com essas discussões sobre, é difícil, mas a gente sobrevive. Aí um dia eu surtei, né, eu disse para a pessoa que me respondeu isso, coitada minha, ela estava querendo me ajudar, tá? Mas eu não quero sobreviver a nada, entendeu? Eu quero viver a minha maternidade enquanto eu estou vivendo a minha carreira, eu não quero ter que sobreviver nem a minha maternidade, nem a minha carreira, porque não é para isso que eu estou aqui. Então, acho que é isso que a gente precisa reforçar aqui. Por mais que a gente ouve muito disso, mas a fulana conseguiu, olha lá a fulana fez. Qual foi o custo dela ter chegado lá? Ou quais foram os privilégios que essa pessoa teve para chegar lá? Então, não adianta, gente. A gente precisa tentar cuidar um pouquinho mais, né, das nossas crianças e das nossas mães, né, para uma humanidade um pouco mais humana, né? Acho que talvez nos falte ainda um pouco disso. Eu queria, sabe, que a conversa fosse um pouquinho mais leve, né? Mas falar sobre isso ainda não dá para ser tão leve, não dá, né? E a minha criança tá aqui enlouquecida, gente, enlouquecida. Teve uma vez que eu estava em reunião com o pessoal da residência pedagógica, a professora Russell lendo um texto, e aí a dona Flávia resolveu ir para o banheiro e o número 2, gente, não sei o que aconteceu lá naquele banheiro, e foi terrível, eu tive que levar ela para o banho, então eu tive que parar tudo, depois eu tinha aula, então essa é a nossa realidade, assim, enquanto mãe, ó, tá lá chamando, porque ela caiu agora da bicicleta, tá, gente, eu vou me ausentar só um pouquinho e eu já volto. Pois é, essa é uma dificuldade minha também. Estou muito bem concentrada, já estou entrando na matéria, estou entendendo para tudo, porque chama, o cachorro chamou lá fora, elas estão gritando junto, e aí tu fica apavorado. O que aconteceu? Tu já sai, e quando volta para estudar, meu Deus, onde é que eu estava? O que eu estou fazendo agora, sabe? A gente se perde bastante com isso, porque eles até entendem que a gente pede, agora eu estou estudando, mas eles esquecem e eles querem atenção e eles ficam muito juntos, assim. Aí a gente se perde um pouco nesses momentos para estudar também. Essa foi uma dificuldade, ainda está sendo, porque é difícil se concentrar, porque quando a gente é mãe e o filho está perto, a gente está olhando e conversando, vendo o professor aqui, mas o ouvido está lá fora, está lá no quarto, está lá onde eles estão para ver o que eles estão fazendo. Isso é muito forte, né? Porque o trabalho acadêmico, né, ele envolve muito concentração. E isso é impossível, gente, nesses tempos de pandemia, né? Então, eu tenho meu marido que está em casa, que divide todos os cuidados comigo, e mesmo assim, né, eu consigo trabalhar tranquilamente quando eu fecho a porta, coloco os fones de ouvido, ligo música bem alta,
Porque senão não tem como, porque enfim, são 3 crianças trancadas em casa há mais de ano, gente, é uma revolução diária, entendeu? E não adianta, eles são crianças, eles vão pular, eles vão se machucar, a gente já teve que tomar ponto esses tempos atrás, no queixo, porque caiu, e não adianta, então, me concentrar para escrever um artigo, para fazer um trabalho, é muito, muito, muito difícil, né? Então, eu tenho, às vezes, optado por trabalhar de madrugada, só que não dá para sustentar isso por anos a fio, né? Porque aí, enfim, de madrugada tá tudo quieto, tu consegue parar e ocupar 1 hora contínua, né? Porque isso é um sonho de consumo de qualquer mãe que está em home office, né? Conseguir ficar 1 hora fazendo alguma coisa. Mas isso não é sustentável, né, gente? Isso não funciona para sempre, né? Porque o cansaço físico, né, é uma realidade muito, muito presente, né? Meu filho mais novo vai fazer 3 anos daqui a pouco. Mas, enfim, ele começou a dormir um pouquinho melhor agora, né? Então, são 2 anos sem dormir, né? A cabeça não funciona mais. Então, é uma época cheia de particularidades. E se a gente não considera isso, é bem difícil, né? Os julgamentos e as nossas análises de mérito e de competência, quando a gente não considera essas situações muito particulares da maternidade ou de quem está cuidando dos filhos, enfim. Né? Então, isso certamente, né? No home office, né? E com as crianças em casa foi um desafio, né? Constante. Outro dia eu li no Instagram, eu acho que era que autocuidado na maternidade não é Lego, né, gente, para tentar encaixar no horário que dá, né? Mas assim, autocuidado, às vezes não sei o que é isso. Nem dá tempo. Eu tenho cabelo cacheado, às vezes eu consigo um tempinho para estar no banheiro e hidratar o cabelo. Mas como a Flávia, ela adora uma chave de porta, então a gente tirou todas as chaves da porta, então nem no banheiro tem sossego, gente. Era umas 3 vezes a menina entrando toda hora. Ela sempre arruma alguma coisa para fazer no banheiro, para me olhar, ver se eu tô ali, não sair dali, não fugir pelo ralo ainda. Essa é a nossa realidade. É muito complexo isso das chaves, né? A gente também tirou, porque, enfim, a gente já teve crianças se trancando dentro do banheiro, a gente vai ter que tirar a fechadura da porta para abrir e tudo mais. Então, a gente também não tem chave em casa. E é muito engraçado, gente, porque meu marido é super ativo, cuida dos guris e tudo mais, né? Desde sempre, nunca foi de ajudar, ele sempre foi pai de verdade, né? Mas quando o nosso último filho nasceu, ele já estava como docente no campus Litoral Norte. Então, uma boa parte da semana ele fica lá. E em Bé, e eu fico sozinha com os guris. E isso foi uma mudança tão drástica na maneira de interação, né, com os nossos filhos mais velhos, onde ele estava aqui em Porto Alegre e o mais novo. Então, assim, não tem, gente. A gente tem mais de um banheiro em casa. Se o mais novo precisa fazer xixi, ele vai fazer xixi onde eu estou tomando banho. Ele não vai em outro banheiro. Se ele precisa fazer qualquer coisa, é onde eu estou, né? Não importa que existam outras 1000 alternativas. E, enfim, obviamente isso faz parte da vida, mas isso nos consome muito também, né? E talvez para quem não vivencie isso diariamente seja difícil de entender o impacto que isso tem em coisas como o autocuidado, em coisas como a nossa saúde mental, como a sobrecarga e tudo mais. Então é complexo, gente. Por isso que a gente precisa de um ambiente, né, na academia, na ciência, seja onde for, acolhedor, né? Porque é uma fase muito, muito que demanda muito, né, da mulher, enfim, de quem estiver cuidando de verdade dos filhos, né? Então, essa parte das chaves, eu sinto falta das chaves em vários momentos. No semestre passado, estava fazendo o estágio com a Elo. Aí a gente em reunião, e daí quando vê, começou a choradeira, gritaria, daí eu, meu Deus, eu acho que eu vou ir lá. E a Elo, não, ela tá com o pai, né? Deixa que o pai resolve. Deu, tá, fiquei ali, né? Mas foi importante isso que ela me falou, né? Deixa que o pai resolve, tá com o pai, né? Então, mas aquele grito, mãe, não sai, né, da nossa cabeça, né? Um ganchinho lá, né? Mas essa é uma questão importante, né? De a gente permitir
os outros cuidarem dos nossos filhos. Isso é uma questão social também, né? A ideia disso que a gente vem desde sempre ouvindo, que a gente é melhor em cuidar dos filhos do que os outros, né? E é surreal, gente, o quanto isso é forte, porque toda vez que eu ia viajar, por causa de trabalho, antes de viajar na noite anterior, primeiro que eu me sacrificava horrores, porque nunca eu dormia fora de casa. Então, se eu tinha que viajar para algum lugar longe, eu saía, ia voar super cedo da manhã, voltava super tarde da noite, porque para mim era inconcebível eu ficar uma noite fora, que já é um absurdo sem tamanho. Mas eu preparava as mochilas dos guris, deixava tudo pronto na cozinha e tal, como se meu marido não fosse capaz de fazer. Ele vai fazer, às vezes, algumas coisas ainda melhor que eu, mas eu não conseguia permitir isso. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa discutir, né, sobre maternidade de uma maneira geral, né, que várias vezes a gente não permite, né, que outras pessoas compartilhem o cuidado com a gente por essa pressão que a gente tem de que eu vou fazer melhor, ou que eu deveria estar fazendo, né? A Tarine falou sobre isso, de que né, tem que estar 100% perfeito, né, a maternidade, o trabalho, o estudo. Isso não vai acontecer, gente. A gente precisa admitir que isso não vai acontecer, né? Mas essa questão de compartilhar verdadeiramente o cuidado, para mim foi um dos maiores desafios, sabe? Mesmo tendo o privilégio, que não deveria ser um privilégio, mas tendo o privilégio de ter alguém para compartilhar o cuidado comigo, várias vezes eu me sobrecarreguei por causa dessas concepções extremamente equivocadas que a gente tem. Acho que a Priscila quer falar, né? Sim, no fim, Fernanda, tu falou tudo que eu queria falar. Entrou no assunto, eu disse, eu vou levantar a mão para pegar o gancho e foi. Mas é exatamente isso. A gente acaba assumindo a carga, né? Então, eu acho que o início lá da conversa, né? Como vocês começaram falando, a Tarine começou a falar sobre culpa, né? Eu acho que é uma coisa realmente a se pensar, parar, refletir muito, assim. Porque muito dessa culpa é porque a gente não consegue, né? E aí pode vir uma culpa ao quadrado aí, né? Pode vir a culpa sobre a culpa. Mas é porque a gente não consegue deixar um pouco, né? Eu queria falar um pouco assim, tipo, a gente vive numa sociedade de controle, né? De tudo tem que estar sob o nosso controle, tudo tem que estar no controle. E a maternidade é uma das coisas, assim, que nos ensina a sair do controle. A sair dessa ideia de que a gente pode dominar tudo, de que está tudo sob os nossos olhos. Não está tudo, né? Eu acho que tem isso, assim, daqui a pouco a gente se dá conta de que a criança foi lá, se machucou e tal, mas como assim ele se machucou? E a gente fica assim, mas como é que eu não estava lá para impedir que isso acontecesse? A gente não vai impedir tudo, não tem como, né? E eu acho que os filhos ensinam isso pra gente também, que a gente tem que lidar com o imprevisível, né? A gente tem que lidar com o imprevisível, a gente tem que permitir que o marido botou ali, sei lá, a meia de um pé, de um par diferente do outro, porque não percebeu que era um detalhe muito pequeno de uma meia, de um par de meia para o outro, né? Um era o detalhe azul e o outro era azul claro. E aí ele confundiu os pares. Gente, tá tudo bem, entende? Então a gente se cobra até nessas coisas pequenas, assim, mas daí ele vai tomar 2 mamadeiras por dia. Tá, tudo bem, qual é o problema? Aquelas 2 mamadeiras naquele dia em que tu tá precisando preparar uma aula, em que tu tá precisando, não tem problema, né? Às vezes, quando começa a alimentação, não sei como é que foi com vocês, mas quando começa a alimentação, é um pouco assim, até tal idade meu filho não vai comer açúcar. A gente sabe que açúcar é péssimo, certo? Vamos lá, é péssimo. Na real, é péssimo. Todo mundo come. Todo mundo come. Eu também, acabei de comer. Mas é péssimo. E aí, até os 2 anos o meu filho não vai comer açúcar. Eu já vi mães que fizeram isso até os 2 anos. Não deram nada de açúcar para os seus filhos e tal. Beleza? Ótimo. Para umas, foi super tranquilo, foi ótimo, porque a própria alimentação da família já tinha uma coisa mais saudável, todo mundo era voltado para isso. Para outras, foi um sacrifício, assim, inimaginável. Por quê? Porque a família não era assim.
Então é um pouco assim de tu receber uma informação que, ok, ela é correta, né? Não se deve dar açúcar, por exemplo, né? Tô falando de coisas industrializadas, obviamente, né? Para as crianças muito pequenas, para não viciar o paladar, né? E fora que faz mal. Por outro lado, tem uma coisa da gente confiar um pouco, né, no modo como a gente vive, as famílias também pensarem um pouco no que é tranquilo para elas fazerem. E não se imporem essas coisas do tipo assim, não, a regra é não dar açúcar de jeito nenhum. Mas aí tu é uma família que, sei lá, tu come lá, tem lá teu pudim todos os dias de almoço, né? Depois do almoço. E aí a criança vê aquilo. E aí vira um embate, assim. Né? Enfim, por que eu tô falando tudo isso, assim, né? De a gente ter essa confiança no modo como a gente leva a nossa vida. E eu acho que existe muita insegurança. E aí não é só das mulheres, né? Eu acho que é de todo mundo, assim. A gente não confia. Não confia no quê? Um pouco na vida. Na vida, que a nossa vida, que a vida vai nos conduzir, vai nos levar, se a gente relaxar um pouco mais e aceitar um pouco as coisas como elas vão acontecer. Porque parece um pouco assim, ó, a criança vai se machucar, por exemplo, independente de eu ficar ali me esforçando de estar controlando ela ou não. Às vezes pode ser até o meu controle que vai fazer com que ela se machuque. Né? Então, claro, né, a gente não quer que ninguém quebre uma perna, nem nada assim muito mais grave. Mas vai ter ali, vai ralar o joelho, tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Acho que falta um pouquinho a gente largar um pouco a preocupação. Isso é isso que eu queria fazer coro aí, do que vocês estão falando. Essa questão do controle, eu acho que é muito, muito importante da gente falar, quando a gente está falando amplamente de maternidade, né? Não é só da academia e tudo mais, porque para mim isso foi um desafio gigantesco, né? Eu sou uma pessoa extremamente metódica e eu gosto de cronogramas, horários, né? E agora imaginem como é isso com o filho, isso não existe. E todas essas, né, coisas que nos vendem da maternidade perfeita, né, que agora obviamente tem sido mais discutido e conversado, mas quando meu primeiro filho nasceu, as coisas não eram tão abertas assim, então existia muito dessa questão de tem que ser assim, né, tem que amamentar em livre demanda, e para mim essa parte não foi o problema, mas é um problema para muita gente, né, mas a questão do sono foi algo muito complexo, e para mim entender que aquele pequeno ser que estava ali era um indivíduo único, e que eu não ia conseguir colocar as regras daqueles livros que eu tinha lido antes de nascer, foi muito, muito, muito doloroso. Gente, eu cheguei a entrar numas loucuras eu tenho planilhas no Excel, tá? De quando o Bruninho, que foi o meu primeiro filho, nasceu, de quando é que ele mamava, quando é que ele dormia, quando é que ele comia a fruta. Planilha, gente, isso é uma doença, né? Demorou muito tempo eu entender isso e o quanto isso me fez mal, porque eu lia nos livros e naquelas coisas maravilhosas sobre maternidade, que criança precisa de rotina e tudo mais, e eu não conseguia, imagina uma criança com menos de 1 ano, gente, eu não conseguia encaixar padrões ali. Isso me fez um mal gigantesco, sabe? Então, eu acho que essa discussão do melhor e do que é o ideal, né, ela precisa realmente acontecer. Como o meu terceiro filho, cara, que estão dizendo, né, que o primeiro filho é de cristal, o segundo já, né, então o terceiro é de borracha, né, gente, ele se cria basicamente sozinho. Então, as coisas mudaram ao longo do tempo. Mas meu filho mais velho não comeu, né, açúcar até os 2 anos. Para ele foi um pouco mais tranquilo, porque nós éramos só meu marido e eu e ele, né, então mais tranquilo. Mas, por exemplo, meu filho do meio, ele começou a comer coisas industrializadas de açúcar muito antes dos 2 anos, porque o mais velho comia, eventualmente, tá? E agora o Gabi, o terceiro, né? Enfim, eu estou longe de ser um modelo de cuidado com algumas coisas, mas isso faz muito mal. Eu sofri muito, gente, muito, 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 e é importante que a gente frise isso para quem, né, vai ser mãe e tal, de que esse controle não existe, e não existe um padrão do que é o melhor, né? Existe
indicações, obviamente a gente vai, né, seguir recomendações do pediatra, a gente vai tentar manter a amamentação o mais tempo possível, a gente vai tentar diminuir o número, né, de alimentos processados, industrializados e tudo mais, a gente vai tentar seguir essas recomendações. Mas não dá para perder a sanidade em função disso, porque o custo é muito grande. Tem que escolher as batalhas, né? Tem que todo dia escolher as batalhas que tu quer lutar, né? E confiar no teu maternário. Outro dia eu estava falando com as terapeutas que a Flávia estava demais, e aí ela sugeriu, o cantinho do pensamento. Eu fiquei, mas ela vai saber processar, pensar, daí, que é cada 1 minuto por idade, então só tem 5 anos, esses 5 minutos. Daí eu olhei outro dia também aquele programa Bem Juntinhos com eles, que era Elisama Santos, né? Ela é psicanalista dela. Ela não concorda com o cantinho do pensamento. Puxa vida, vamos meio termo aí do que as minhas terapeutas estão falando, o que ela está falando, vamos ver o que funciona. E na minha cabeça não ia funcionar para Flávia. E aí ela pediu para botar comida para os gatos. Não. Deu. Senta aqui na tua cama. A mamãe sempre te disse sim. Por que tá sempre dizendo não para a mãe? Eu dei uma de hipócrita, né, gente? Porque eu também tô sempre dizendo não para criança, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Mas naquele momento eu disse que eu dizia muito sim para ela. E ela ficou ali 2 segundos. E aí ela voltou. E aí eu disse, tem que ficar lá. E ela, sim, mãe, agora eu vou te dizer sim. Sim. E foi lá e colocou a comida para os gatinhos. Eu, opa, surtiu um efeito, não ficou os 5 minutos, como as terapeutas disseram. Tentei mais ou menos fazer o que a Elisama dizia e fui, né? Fui de acordo com a minha filha com o que eu sei fazer, né? E deu uma funcionada, deu uma ajudada, mas é confiar também, né, no nosso processo como mãe. E acordar de manhã e escolher as batalhas que quer lutar também é um desafio. Eu vou falar de uma coisa até meio pesada, assim, né? Eu, na minha infância, eu sofri abusos. E eu, com a minha menina de 6, eu tenho várias coisas que nunca. Não deixo com o irmão mais velho. Eu sou mãe solteira, ela vai com o pai, mas o pai tem as irmãs junto. Então, o banho dela é só eu que dou, porque eu tenho que ver o corpinho dela como é que tá, ela tem que se sentir segura para falar ou qualquer coisa comigo. Então, eu ainda trago esses problemas da minha infância pro cuidado com ela. Então, se eu não estiver segura com quem que eu vou deixar a minha filha, eu acabo não deixando. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que é importante para nós, para zelar pelos filhos. Traumas nossos, mas que muitas vezes, se a gente não cuidar, a gente só vai ver quando já for tarde demais. Sinto muito, Beatriz, né, de ouvir isso. E não adianta, né? Se é o caminho que vai te deixar um pouco mais tranquilo, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Como eu disse, não existem padrões, né? E, enfim, a gente vive numa sociedade onde ainda existe, né, muitas coisas ruins para acontecerem com os nossos filhos. Então, enfim, o cuidado da maneira que nos deixa tranquilo e dá essa segurança para os nossos filhos, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir, não tem muita alternativa. E, claro, é importante tentar... Todo mundo traz, né, a sua bagagem de quando foi criança para a criação dos filhos. Eu acho que existem situações que são mais urgentes e mais sérias que talvez a gente precise trabalhar mais. E eu acho que uma das outras coisas que eu aprendi com a maternidade é a importância do acompanhamento de profissionais. A Tarine mencionou o NA e isso faz diferença, porque as cobranças são constantes, os nossos traumas são grandes também, então muitas vezes isso faz diferença de uma maneira positiva.
ajuda também, né, nesse processo de tentar separar, né, a tua infância da infância da tua filhinha, né, esses traumas são muito doloridos, né, pra gente, então o atendimento profissional é algo que é essencial, assim, tanto essa parte do NAI que eu tive foi para organizar minha vida acadêmica, né, e profissional, que realmente torna nossa vida dentro da universidade um pouquinho mais leve, né, organizada, mas eu também estou tendo acompanhamento terapêutico, né, por fora. A pandemia estava me deixando... Eu estava bem surtada mesmo, então fui atrás daí de locais que atendem baixa renda, né? Então não tinha como eu pagar uma psicóloga, então eu consegui pelo CEF, né, que é um centro de pós-graduação de psicólogos, e eu pago o valor que eu posso. Então eu indico, né, se eu não me engano, até eu tinha uma vez na página da URGS indicando, né, os locais, e o CEF também era um deles. E a página da PRAE também ajuda bastante. O terapeuta ali, o Guilherme, ele é um dos que participou na confecção dos cardzinhos, assim, para ajudar a nossa vida acadêmica. Mas é muito importante, sim, esse acompanhamento profissional, tanto vida acadêmica quanto pessoal. Esqueci de dizer, Beatriz, eu sinto muito que tu tenha passado por isso. É uma coisa que eu superei, sabe? Mas o medo da minha filha passar por isso me faz ter mais culpa ainda de não estar perto, de delegar para outros as coisas que eu acho que eu não posso, sabe? Então tá muito enraizado nisso. E isso reflete também na faculdade, né? Infelizmente não tem como eu conseguir separar. E perdemos a Fernanda. Acabou. Voltei. Ah, tá aí. Eu fui tentar ligar meu microfone pra fazer um comentário, acabei desligando a câmera. Mas eu acho que é muito importante esse compartilhamento, né, de experiências. Bom que a gente tá podendo ter esse momento para poder conversar sobre isso também, ouvir vocês, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas aqui junto com a gente que não são mães e que não sabem, que não entendem essa realidade. E exercer essa empatia, né, que a gente estava conversando antes também, é essencial pra gente. Eu vou deixar em aberto agora, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para as gurias também. Ai, gente, de verdade, assim, a maternidade, ela é linda, sabe? Assim, quando a gente, mesmo a gente vivendo tudo isso, assim, esse turbilhão de dificuldade, às vezes eu tô fazendo as minhas coisas, quando eu recebo um abraço, e é a coisa mais fofinha. E de noite, quando a gente tá lá na cama, aquela passadinha de mão no rosto, e uma mãe, eu te amo. É tudo muito lindo. E a gente quer viver isso, a gente quer viver essa lindeza, a gente quer viver esse amor, né? Que é inexplicável isso, né? Outro dia eu escutei da cabeleireira. Eu acho que nenhum ser humano é amado por... Não existe o amor entre outra pessoa, tipo, eu pro outro, mas existe profundamente o amor de uma mãe por um filho.
eu fiquei pensando nisso, né? Ela disse, nem sempre até teu filho vai te amar. Tu não é garantia de nada que teu filho vai crescer e vai continuar te amando. Mas é garantia que tu vai continuar amando pelo resto da vida dos teus filhos, sabe? Então, quando tu escolhe, né, ser mãe, eu acho assim, né? Eu também eu senti que tinha verdade naquelas palavras dela, assim. Então a gente quer viver lindamente com os nossos filhos e viver essas peripécias. Não trocaria minha casa suja, bagunçada, minha vida maluca, sabe, por uma vida que não tivesse os meus filhos. Isso é amor de mãe. E não assuste, sabe, todos esses problemas. Não assuste quem queira ter filhinhos, quem pense, né? Quem não tem, pense. Eu acho que é isso, gente. A questão toda é que ter filhos, né, e ser mãe não é o problema e nunca deveria ser um problema. A questão é onde a gente está inserido, né? E eu acho que é custoso e é longo ainda, mas a gente tem começado mudanças positivas nesse sentido. Tivemos retrocessos por causa da pandemia, por causa do nosso cenário político, isso em todas as questões de gênero e as questões de mulheres, houveram muitos retrocessos, mas a gente continua no caminho certo, eu acho, de provocar mudanças reais, né? E não adianta, gente, é criar redes e conversar a respeito, né? E conversas sinceras, né? Eu já ouvi várias vezes quando eu estou falando sobre maternidade, quando eu falo sobre algo negativo, né? Por causa do contexto de onde a gente está inserida, as pessoas dizem, mas então por que tu teve 3 filhos? Eu disse, porque não, né? O que é difícil do maternar não tem nada a ver com os meus filhos, difícil é maternar no ambiente onde vocês me botaram, entendeu? Então, a gente precisa ter muito claro isso, né? Que, claro, a maternidade é desafiadora e tudo mais, mas a gente pode melhorar muito, 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 muito o caminho dessas mães, que, enfim, várias vezes com coisas simples, né? E eu acho que é o nosso dever, né? Pensar no lugar do outro. Né? Isso vai tornar todo mundo mais feliz, inclusive as mães. O Matheus enviou um relato bem potente ali também nos comentários. Eu acho que é o sentimento de todo mundo, assim. Eu, pelo menos, não, não me sinto assustada nem nada, porque, por mais que tenha dificuldade, sempre ouvir uma mãe falando dos filhos e tal, é sempre uma coisa com um brilho nos olhos, né? Um negócio que não tem como se assustar. Muito lindo. Se a gente não tiver mais nenhum comentário, pergunta, eu já vou ir fazendo nosso encerramento. Vou deixar um espacinho. Obrigada, então, né? Obrigada, Beatriz, Fernanda, as Fernanda, né? 2 Fernandas. Obrigada, Pet, e todo mundo que está aqui assistindo a gente, nos ouvindo, e que tenha sido proveitoso nessa tarde. Para mim foi muito bom. Obrigada, gente. Agradecer, né, o convite de estar aqui para conversar, né, e é sempre, eu sei lá quantos eventos eu já participei, e é sempre um aprendizado, a gente sempre ouve coisas importantes que a gente deveria ouvir, a gente sempre consegue conversar sobre pontos novos e distintos, porque, enfim, maternar, né, é algo muito, muito, muito plural, é muito, muito amplo. Então, sempre fico feliz com os convites e, né, agradecer ao Pet por ter pensado nessa temática. Eu acho super importante isso estar mais presente em nossa vida, né, enquanto acadêmicos ou não. Né. Então, parabéns ao grupo pela organização da semana toda. Né. Os tópicos de toda a semana foram muito, muito bacanas de acompanhar e de ver. Então, parabéns pela organização. Muito obrigada, então, gente. Agradecemos a todos pela presença na atividade.
Espero também que tenha contribuído. Eu acho que foi uma conversa incrível. E a gente vai seguir com as atividades também da semana, hoje e também amanhã. E a gente, eu acho que já pegou as presenças. Não sei se a gente vai ter formulário. Muito obrigada pela presença, gente.